Olá! Nessa aula a gente vai resolver aqui os exercícios de fixação, então, da frente A, módulo 9. Então, eu espero que vocês estejam aí com a apostila de vocês. Então, eu vou começar lendo aqui junto com vocês. E nesse primeiro exercício de fixação, a gente tem um exercício da PUC, e ele pergunta qual que é a situação dessas que ele propõe em que não existe realização de trabalho. E aí, qual que é a ideia aqui desse exercício? É que a gente vai ter que lembrar, então, a nossa expressão aqui para o trabalho. A gente tem que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essas duas quantidades, entre a força e o deslocamento. E aí, a primeira situação que ele propõe para a gente é a força de resistência do ar. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem a força de resistência do ar, a gente tem um objeto, ele está se movendo com uma determinada velocidade aqui, e aí a força de resistência do ar, ela vai aparecer no sentido oposto aqui a esse movimento. Força de resistência do ar. Ou seja, nesse caso aqui, o meu objeto está se propagando para a direita, certo? Com uma determinada velocidade. Então ele tem um deslocamento para a direita. E a força que está atuando sobre ele, ela está acontecendo para a esquerda aqui. Então qual que é o ângulo aqui entre essas duas quantidades? Velocidade e força, ou seja, deslocamento e força. É um ângulo de 180 graus, certo? Então, como esse ângulo aqui é de 180 graus, quer dizer que ele vai entrar aqui, ó, na expressão, ó, eu vou ter W, que é o trabalho, igual a força vezes o deslocamento vezes o ângulo de 180. E cosseno de 180 é menos 1. Então, o meu trabalho vai ser menos a força vezes o deslocamento. Então, existe trabalho realizado aqui e ele tem o sinal negativo nesse caso. E aí, quando a gente vai analisar o segundo caso que ele dá aqui, ó, força-peso de um corpo em queda livre. Então, vamos pensar o que é a queda livre. A gente tem aqui, vou fazer de preto, um objeto aqui, ele está caindo com a velocidade aqui apontando para baixo, certo? E a força-peso desse objeto ela também está apontando para baixo aqui. É meio para o lado aqui, mas a ideia é que as duas estão apontando para baixo, certo? E aí, como as duas estão apontando juntas para baixo aqui, qual que vai ser esse ângulo entre as duas? Vai ser esse ângulo aqui, vai ser de 0 graus, certo? Então, como esse ângulo é de 0 graus, a gente faz a mesma coisa. A gente vai escrever a nossa expressão para o trabalho, sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1, certo? Então, isso aqui vai dar justamente força vezes deslocamento, com sinal positivo. Então, ó, no primeiro caso, em que a força estava apontando na direção contrária, o trabalho era negativo. Nesse segundo caso, o trabalho é positivo. Então, existe e é positivo. O terceiro caso, a terceira situação que ele dá para a gente é a força centrípeta de um movimento circular. E aí, vamos ver se ela realiza trabalho. Então, é só a gente pensar. Eu tenho aqui um movimento circular, o centro da circunferência, e eu vou colocar aqui, ó, o nosso objeto está se movendo numa direção tangencial. Vamos lembrar que essa velocidade é uma velocidade tangencial. Então, ó, sendo essa velocidade, a força no movimento circular ela é centrípeta, né? Então, vou escrever aqui, ó, força centrípeta. Então, quer dizer que a força e a velocidade elas estão fazendo o ângulo ó, entre elas aqui de 90 graus, certo? E aí, na hora que a gente pega esse ângulo de 90 graus e coloca nessa expressãozinha aqui, ó, nessa expressão, para o trabalho, o que a gente vai ter? A gente vai ter que trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de 90. E o cosseno de 90 vale 0. Então esse trabalho aqui vai ser igual a 0. Quer dizer que na situação do movimento circular, como a direção da velocidade e a direção da força são perpendiculares, não existe realização de trabalho. Então nessa situação aqui não há trabalho. Vou até escrever de vermelho aqui. Ou não há trabalho. Ou seja, sempre que a gente estiver olhando para situações desse tipo, em que a força é perpendicular ao deslocamento, não vai ter trabalho. E aí, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, mas já que eu já fiz as outras alternativas, vamos fazer a D aí aqui também para comparar. A D é a força de atrito durante a frenagem de um veículo.
Então a gente tem aqui um veículo, certo? O desenho clássico aqui, ó, de um veículo, tem seu charme. E aí esse veículo ele está freando, certo? Ou seja, ele tem uma determinada velocidade aqui, e se ele está freando, quer dizer que o atrito vai fazer uma força nesse carro, ó, e está empurrando ele para trás. Então isso aqui vai ser a força de atrito, certo? Realizada sobre esse carro. E a gente vê, ó, que é o ângulo aqui entre essa direção da força de atrito e a direção da velocidade é um ângulo de 180 graus. Então, como aqui é um ângulo de 180 graus, a gente vai ter trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180, que a gente já sabe que é menos 1. Então, o trabalho vai ser menos a força vezes o deslocamento, certo? Então, ele existe e é negativo. E, na última situação, só para a gente finalizar, a gente teria a tensão no cabo que mantém o elevador em movimento uniforme. Então, aqui a gente tem um elevador, seja ele subindo ou descendo. Vamos pensar o seguinte: tem um cabo aqui, a tensão nesse cabo está sempre apontando para cima, certo? Aí eu vou ter duas situações. Uma situação que o elevador está subindo, vou fazer essa situação que ele está subindo, vou fazer de preto. Então, ó, aqui ó, seria a velocidade quando o elevador está subindo. Do lado direito aqui eu vou fazer velocidade quando o elevador estiver descendo aqui. Então, ó, quando o elevador está subindo, a força aponta na mesma direção que ele. Quando o elevador está descendo, a força aponta na direção contrária. Ou seja, a gente teria um trabalho positivo na situação que ele está subindo e um trabalho negativo na situação que ele está descendo, certo? Então, a ideia é basicamente essa. E aqui, para descobrir se é positivo ou negativo, basta a gente usar a ideia de que o cosseno do ângulo vai determinar para a gente. Então, aqui, ó, quando a gente olha na situação que eu botei à esquerda aqui, que ele está subindo, o ângulo entre essas duas quantidades é zero. Então, o cosseno de zero é mais 1. Então, quer dizer que vai ser positivo. Na situação à direita, o ângulo entre eles é 180. Então, o cosseno de 180 dá menos 1, a direção negativa, né, o trabalho negativo. Então, com a análise dessas situações aqui, ó, a gente conclui, então, que a alternativa correta nesse problema é a alternativa C aqui. Então, C é a nossa alternativa correta. Então, a gente pode ir para o próximo probleminha aqui. Então, nesse próximo probleminha, o problema 02, ele está dizendo o seguinte, é da Unicamp. Músculos artificiais feitos por nanotubos de carbono, embebidos em cera de parafina, então um negócio bem complexo, podem suportar até 200 vezes mais peso que um músculo natural do mesmo tamanho. Aí ele pede para a gente considerar uma fibra de músculo artificial de 1 milímetro de comprimento, suspensa verticalmente por uma de suas extremidades e com uma massa de 50 gramas pendurada, em repouso em sua outra extremidade. Então, a ideia básica aqui é justamente a gente pensar, tem o teto aqui em cima, tem uma fibra dessas aí de carbono aqui, certo? E tem um objeto aqui, uma massinha M pendurada. E o comprimento dessa fibra é de 1 milímetro. Ele fala pra gente aqui. E essa massa aqui, ó, ela é de 50 gramas de peso. Beleza? De peso não, de massa. Aí ele fala. O trabalho realizado pela fibra sobre a massa, ao se contrair 10%, erguendo a massa até uma nova posição de repouso, é. Então, o que a gente vai precisar usar aqui? A gente vai precisar daquele teorema entre energia e trabalho. Então, a gente precisa só saber que a variação da energia potencial vai ser igual ao trabalho realizado no nosso sistema. Então, o que a gente precisa descobrir aqui? Quanto que a energia potencial variou. E aí, ó, basta perceber que o que está acontecendo aqui é que antes eu tenho, então, um sistema desse jeito, a fibra está esticada e tem um comprimento de 1 milímetro, e aí depois ó, a minha fibra vai puxar aqui, né, encolher de tamanho,
E aí ela vai diminuir aqui, ó, o comprimento dela em 10%. Então o tamanho final aqui dela vai ser só de 90% do tamanho original. E aí a nossa dúvida é, se a gente quer olhar para variação de energia potencial, basta a gente olhar para esse sistema e descobrir quanto que a energia potencial gravitacional, a energia relacionada à altura, então, está variando. Então, para fazer isso, ó, basta a gente primeiro descobrir quanto que vale 10% de 1 milímetro. Então, ó, 10% de 1 milímetro vai valer o quê? 10 sobre 100, né? Que é 10%, vezes 1 milímetro. Certo? E aqui, ó, posso cortar 10 com um zero aqui de baixo, então basta dividir por 10 esse 1 milímetro aqui, ou seja, minha variação de comprimento da fibra é de 0,1 milímetros. E eu já vou aproveitar que a gente está aqui descobrindo esse comprimento para reescrever ele na forma tradicional, nas unidades tradicionais que são metro. Então a gente teria 0,1 milímetro vale 10 a menos 3 metros, certo? E aí, para facilitar ainda mais aqui, vou passar para a notação científica tradicional, isso aqui vai virar 1 vezes 10 a menos 4 metros, beleza? Então essa aqui vai ser a variação no comprimento, vou chamar esse comprimento de L, da nossa fibra. Ou seja, se ela variou 1 vezes 10 a menos 4 metros, quer dizer que a variação na altura do nosso objeto, de 50 gramas, variou 1 vezes 10 a menos 4 metros. Então agora, para a gente calcular a energia potencial, a variação de energia potencial, basta a gente pegar e fazer a massa vezes a gravidade vezes essa variação de comprimento, certo? Só que aqui, ó, na hora que a gente vai olhar para a massa fornecida aqui pelo exercício é 50 gramas. Só que a gente tem que passar para a unidade do sistema internacional, que é o quilograma. Então isso aqui vai ficar sendo 0,05 quilogramas. E aí, para facilitar ainda mais, eu vou escrever isso aqui em notação científica, que vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 quilogramas, certo? Então, essa aqui é a ideia. Agora que eu tenho tudo escrito em notação científica, e ele fornece para mim o valor da constante gravitacional aqui, então eu vou ter 5 vezes 10 a menos 2, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 1 vezes 10 a menos 4, que é a variação do comprimento da fibra. Então isso aqui vai dar para mim, na hora que eu fizer essa multiplicação toda, 5 vezes 10 a menos 5, certo? Então basicamente aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 5 vai ser a nossa variação de energia potencial. Então, a unidade disso aqui é o Joule. Se a gente quisesse olhar especificamente aqui para essa unidade, o que a gente poderia notar? Então a gente tem massa vezes gravidade vezes variação de comprimento. A massa, ela tem unidade de quilograma. A gravidade tem unidade de metro por segundo ao quadrado. E a variação de comprimento tem unidade de metro. Então na hora que a gente fizer esse produto todo aqui, ó, a gente vai ter quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, que é exatamente o Joule. Isso aqui é Joule, certo? Então basicamente a gente sabe que a variação de energia potencial foi de 5 vezes 10 a menos 5. Então como a gente tem o teorema energia-trabalho, a gente sabe que esse aqui é o valor do trabalho. Se a energia potencial variou dessa quantidade, quer dizer que o trabalho também variou dessa quantidade. E aí quando a gente vai olhar aqui a alternativa correta, a gente vê que nesse caso a alternativa correta vai ser a alternativa de letra C aqui. Então o primeiro problema, a resposta era C. Esse segundo problema, a resposta também é C. Então agora a gente pode ir para o terceiro problema aqui. O terceiro problema eu achei bem legal. E ele está dizendo para a gente o seguinte, ó, 0,3. Esse terceiro problema, ele está dizendo o seguinte. Um pêndulo é constituído de uma esfera de massa 2 kg, presa a um fio de massa desprezível e comprimento 2 metros, que pende do teto, conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila formando o ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Então ele faz a figurinha aí,
Eu vou reproduzir ela aqui meio porcamente, porque não vai ficar tão bom quanto a do livro. Mas, a ideia aqui é só poder representar para vocês. Então eu estou representando, ó, o nosso pêndulo numa posição intermediária. Aí. Então ele tem um ângulo aqui, e um ângulo máximo aqui, mas eu estou representando ele numa posição intermediária, em que ele está se movendo aqui com a velocidade v tangencial, certo? E existe aqui uma força, que é a força de tração nesse fio. Opa, tem que estar apontando na mesma direção do fio. Então essa força aqui vai ser a nossa força de tração. E ela está apontando na direção do fio. Essa velocidade está apontando perpendicular à direção do fio, certo? Então o que acontece? Aqui, se a gente fosse calcular o trabalho, a gente teria F vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, então, entre essas duas quantidades. E aqui a gente já percebe ó, que a força é tangencial ao movimento. Então, se essa força aqui é tangencial ao movimento, quer dizer que o deslocamento vai fazer 90 graus em relação à força. Então, esse ângulo aqui ó, é um ângulo reto. Ou seja, o cosseno desse ângulo de 90 graus vai ser zero. Então, o trabalho aqui realizado por essa força de tração no fio é nulo. Por quê? Porque a força é perpendicular ao deslocamento. Então, esse exercício é um exercício que ele pode confundir bastante, porque se a gente pensar no teorema energia-trabalho e pensar, tá, então se eu quero calcular o trabalho, eu olho para a variação da energia potencial. Aí a gente poderia fazer isso por esse passo a passo e a gente ia chegar numa resposta que é a resposta A aqui. Só que nesse caso não existe realização de trabalho pela tração. Por quê? Porque a tração está perpendicular à direção do movimento. Então por isso o trabalho em joules nesse caso é nulo, é zero. Então o trabalho em joules aqui é zero, ou seja, a alternativa correta é aqui para a gente. A alternativa C também. Então nesse exercício de fixação aqui é tudo C. Mas beleza, então a gente fez os 3 primeiros, agora a gente vai para o último exercício de fixação aqui. Ele está dizendo para a gente o seguinte. Então, peraí, deixa eu botar aqui. Opa, 04. O nosso quarto exercício, e ele diz o seguinte. O passeio completo no complexo do Pão de Açúcar inclui um trecho de bondinho de aproximadamente 540 metros. Eu vou fazer o desenho aqui, ó. O que ele está querendo dizer? É isso aqui. Então ele fala assim. Então inclui um trecho de aproximadamente 540 metros da Praia Vermelha ao Morro da Urca. Então aqui está Praia Vermelha. Aqui é a praia. Aqui é o morro. E aqui é o Pão de Açúcar. É o pão. Certo? E aí ele fala, existe primeiro esse trajeto aqui, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, e depois existe esse outro trajeto entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. E aí ele fala pra gente aqui, ó, que a altura, primeiro aqui, do Morro da Urca em relação ao chão, em relação aqui à praia, é de 220 metros. Depois ele fala que a altura do Pão de Açúcar, então, em relação à praia, é de 400 metros. E aí ele pergunta pra gente, então qual que é a variação de energia potencial nesse trajeto aqui, ó, entre o morro e o Pão de Açúcar? Então o que a gente precisa se preocupar? Para a gente calcular então a variação da energia potencial, a gente precisa pegar, vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. A gente precisa pegar a energia potencial no ponto B menos a energia potencial no ponto A. Então aqui a gente tem mg vezes a altura do ponto B menos mg vezes a altura do ponto A, certo? E aqui, ó, consigo simplificar um pouco, né, essa expressão pegando mg em evidência. Então a gente tem mg vezes hb
menos HA. Ou seja, a gente só precisa saber a variação da altura aqui no caso. Então a gente teria a massa desse bondinho é de 5.000 kg. A aceleração da gravidade que ele pede para a gente considerar nesse problema é 10. E a variação da altura vai ser, então, 400 menos 220. Então, 400, já vou fazer aqui, ó. 400 menos 220 vai dar para a gente 180 metros. Então, a gente tem 5.000 vezes 10 vezes 180, certo? E aí, para facilitar essa conta, eu vou escrever tudo em notação científica. Então, vamos um pouquinho aqui para baixo, ó. 5.000 em notação científica vai ser 5 vezes 10 a 3, certo? E 180 em notação científica é 1,8 vezes 10 a 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, vou voltar na expressão agora, ó, delta energia potencial, vai ser 5 vezes 10 a 3 vezes 10 vezes 1,8 vezes 10 a 2, aqui nesse caso. E agora, ó, basta multiplicar todos os números aqui que são potências de 10, eu vou multiplicar eles juntos. Eu vou ter 5 vezes 1,8 vezes 10 a 6, beleza? E agora basta multiplicar esse 5 vezes 1,8 aqui, que vai dar 9 vezes 10 a 6, certo? E quando eu tenho esse tipo de multiplicação aqui, eu fiz de cabeça, mas é simples fazer ela de cabeça. Por quê? Qual que é o jeito que eu gosto de fazer? Eu penso assim, eu tenho 5 vezes 1,8. Quero fazer essa multiplicação. 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então eu teria que fazer 10 dividido por 2 vezes 1,8. Multiplicar por 10 é muito fácil. Então eu teria 1,8 vezes 10 é 18. Dividido por 2 é 9. Então eu consigo fazer isso aqui de cabeça sem precisar ficar fazendo a continha passo a passo. Então isso aqui é uma técnica que eu gosto de usar. Então a gente tem aqui 9 vezes 10 a 6 joules. Lembrar da unidade, né, das coisas que a gente está fazendo. E ó, vou dar a mesma dica que eu dei antes. Se você não lembra a unidade, é só olhar aqui, é só lembrar que a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. E aí as unidades dessas coisas aqui é o quilograma, o metro por segundo ao quadrado e o metro. E na hora que a gente multiplica tudo, a gente tem quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, que é o joule, certo? Então a unidade é joule aqui, porque a gente está trabalhando no sistema internacional. Então, a nossa resposta aí é 9 vezes 10 a 6 joules. Então a gente vê que a alternativa correta nesse caso vai ser a alternativa aqui de letra D, certo? Então é isso, gente. Com esses 4 exercícios de fixação aqui, a gente encerra, então, essa aula aqui dos exercícios de fixação. Vai ter mais uma aula ainda hoje de exercícios, resolvendo aqui os exercícios da sessão Enem, que também estão bem legais aí de fazer. Então é isso. Então, bons estudos para vocês e tchau, tchau.